Formiga Cast, um choque de conversa sobre o melhor da cultura pop. E aí pessoal, senhoras e senhores, meninos e meninas, mais um Formiga Cast começando, esse podcast que fala de cinema, fala de quadrinhos, fala de séries, fala de literatura, fala da cultura nerd em geral, com um pouco mais de aprofundamento do que você costuma ver por aí. Se você chegou até aqui, caiu de paraquedas, nunca tinha ouvido falar da gente, ouça esse conteúdo até o final. Se você curtir o nosso estilo, por favor, dá um seguir aí no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido. Se tá ouvindo a gente pelo YouTube, onde a gente replica o nosso conteúdo, dá um like, por favor, se inscreve no canal, não esqueça de ativar o sininho, todas essas coisas que todos os canais pedem. Fora isso, nossas redes sociais, Facebook, X, Blue Sky e Instagram, onde é @formiga.elétrica, procura a gente por lá e, dados esses avisos, a gente pode fazer a devida introdução do nosso tema. Hoje a gente tem um papo bem aberto, bem interessante, uma sugestão muito bacana que a gente recebeu aqui, e nós vamos falar algo que parece muito óbvio, mas é um tanto mais complexo do que parece. O que esperamos de um gibi de super-heróis? A gente vai desenvolver esse papo aqui, vamos ver se os três presentes concordam entre si. Vamos falar da impressão geral do público em relação a isso, as coisas que a gente tem percebido de, sei lá, ver os grupos aí, ver o pessoal postando em rede social, o que se fala normalmente disso e por que isso é uma polêmica hoje. Por que isso rende a discussão aqui e motivou nossa pauta. Então, eu me apresento aqui, Daniel Fontana, com as super presenças de Rafael Ranieri. O que eu espero de um gibi de super-herói? Cueca por cima da calça. E conosco aqui o cara, o autor da ideia, o cara que mandou a mensagem no WhatsApp e falou assim, cara, olha, vê se isso não dá um podcast. Aí na hora eu falei, putz, com certeza. Então você já está convocado para essa tarefa também. Nosso amigo, apoiador, que você, se acompanha o Formiga Elétrica, já deve tê-lo ouvido por aqui, JV Teixeira. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E gibi de hominho é vida. Bora lá então pra porradaria e colan. Bom, interessante a gente falar sobre isso, trazer essa pauta aí, porque parece que gibi de hominho realmente é um negócio. E ó, quando eu falo gibi de hominho, tá? Se você nunca tinha ouvido Formiga Cast na vida e tal, a gente usa esse termo aqui não de forma pejorativa, tá? Isso é uma forma carinhosa, né? E um tanto genérica, né? De falar de gibi de super-heróis, tá? Então não se trata de uma tiração de sarro, tá? Mas a gente tem visto esse assunto ganhar contornos bem diferentes do que a gente pelo menos enxergava, sei lá, 15 anos atrás, porque o fã de gibi de super-herói, ele se digladia na internet, ele, sei lá, às vezes um não concorda com o outro, isso gera uma discussão enorme, né? Algo até um pouco agressivo demais, né? E nós temos visto, assim, as mais diversas queixas em termos disso, né? Até a mais popular, né? Que nós temos ouvido, né? Porque gibi de herói não pode ter lacração, né? Como se isso fosse, assim, tão fácil de definir por todos os seres humanos da face da Terra, né? Porque, sei lá, né? Quando você fala assim, porque o tal gibi, tal run de tal herói tá com muita lacração e não sei o que lá. A gente intui o que pode ser, mas muitas vezes a gente vai lá conferir e se surpreende, né? De alguém ter rotulado X ou Y como lacração. A lacração é ter um protagonista negro ou mulher, né? Exatamente. Qualquer coisa desse tipo, mas tem a questão também da política, né? A gente fez um episódio aí, política em gibi de hominho, né? Comentando esse conteúdo, né? Que vez por outra a gente encontra. E essa é uma coisa assim que eu cheguei a ouvir ali no comecinho da pandemia, tal, tava conversando com uma pessoa que eu não falava há muito tempo, tal, e aí começou, papo vai, papo vem, começa a falar de quadrinho e fala, porque o negócio sabe, tem muita política e não sei o que lá e tal. Então, acho que a gente pode falar aqui, né?
o que muitas pessoas não esperam, ou existe um pouco de desonestidade intelectual, né, nesse caso, né? As pessoas não esperam ou não querem encontrar em gibi de super-herói é política, né? Mas, mais precisamente, quando é o tipo de política que não abarca o tipo de ideologia delas, né? Porque essa mesma pessoa, eu falei o seguinte, como é um cara, sabe, que acompanha quadrinhos há muito tempo e tal, eu falei, pera, mas o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, não tinha política e tal, na época em que ninguém reclamava de política em gibi de super-herói, isso estava lá. Então por que isso agora é um problema? Ou você tá me falando que assim, a política dos outros, a política no gibi dos outros pode, mas no gibi, sei lá, nacional não pode, né? Não sei, não consigo entender esse tipo de coisa, né? Na verdade, existe uma disposição em, sei lá, em criticar determinados grupos que, sei lá, deixam essas pessoas desconfortáveis de alguma forma. Eu tenho algumas ideias mais ou menos claras sobre. Depois, obviamente, que eu só comecei a pensar nisso depois que o JV trouxe essa pergunta. Mas eu acho que eu tenho algumas ideias mais ou menos claras do que eu espero quando eu pego um gibi de super-herói. E isso pensando também que a gente tá sempre batendo nessa tecla, né? Não adianta você pegar um negócio, sabe? Puxar um negócio de uma gôndola ou alguém te entregar um negócio que você nunca ouviu falar. Você não faz a menor ideia de quem escreveu, qual o contexto nem nada, e esperar alguma coisa assim concreta daquilo, né? A questão muitas vezes é a gente está de coração aberto para determinadas obras que caem no nosso colo. Mas eu acho que em se tratando de assim do nosso comportamento geral, assim como fãs de quadrinhos e como eventuais consumidores de quadrinho de super-herói, eu acho que eu tenho uma ideia mais ou menos clara do que eu espero quando eu pego algo assim para ler. Mas eu não vou falar isso agora, né? Vou deixar para desenvolver no meio do caminho. Eu queria que o Rafael seguisse a partir daí. Sigo com todo prazer, nobre deputado. Uma coisa assim, cara, você falou dessa questão do reacionarismo de muitos fãs de quadrinhos e tudo mais. Não necessariamente sobre quadrinhos, mas eu penei muito sobre esse assunto. Essa semana em particular, assim, para quem não sabe, além de fã de quadrinhos, eu também sou um grande fã de RPG. E recentemente, né, assim, enquanto a gente está gravando esse programa, a Wizards of the Coast acabou de terminar, né, um longo lançamento de uma revisão de Dungeons and Dragons. E foi assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque essa nova edição está sofrendo com o mesmo tipo de crítica, tudo junto, esse tipo de crítica vazia provocada por esse reacionarismo bobo, porque algumas mudanças de expressão, algumas mudanças de abordagens, como por exemplo, uma mais geral assim, que acho que explica bem para todo mundo de uma maneira fácil. Quando você joga o Dungeons and Dragons, você pode escolher jogar de elfo, anão, humano, e até então isso eram chamadas de raças. E a editora entendeu que a palavra raça, depois de muito tempo, muito debate, provocava algumas reflexões que são consideradas inadequadas para a percepção moral e social que existe hoje. Então eles fizeram uma troca sutil que, para todos os fins, é absolutamente inconsequente, de mudar a palavra raça para a palavra espécie. E mesmo isso, mesmo uma mudança tão, assim, como eu disse, inconsequente, gerou reações reacionárias de quem simplesmente não quer que aquilo que eles entendem como algo seu, como algo que é definidor da sua personalidade, mude. Então, assim, esses 5 minutos que eu falei já são 5 minutos mais do que eu gostaria de ter falado, porque, assim, o tema de hoje é o que nós esperamos de um gibi de super-herói. E é claro que a gente debate, assim, perspectivas gerais, mas quando a gente fala desse tipo de pessoa, cara, assim, a minha perspectiva é que, embora seja um problema multifatorial e complexo, existe um denominador comum para essas pessoas, que é o que essas pessoas esperam de um gibi de super-herói. Validação.
validação do seu ponto de vista, validação, o famoso viés de confirmação, entendeu? Eu quero que o meu gibi de super-herói valide as minhas visões de mundo, e qualquer coisa que não seja isso não é bom, sabe? São assim, como eu disse, é um problema que é complexo e multifatorial, mas de pessoas cuja visão de mundo é simplista, infantiloide. A gente sabe como isso funciona. Então acho que assim, a crítica nesse sentido talvez nem precise ser tão estendida, porque o que essas pessoas esperam de um gibi de super-herói, na verdade, é isso. É bastante simples. Uma validação da sua visão pequena e estreita de mundo. Então, normal. Não, e assim, isso para não dizer, pra gente não esquecer também de fazer uma autocrítica, né? Não ficar só apontando o dedo pros outros. Isso é uma coisa que também vale pra galera da esquerda, tá, amiguinho que tá ouvindo a gente? Porque existem muitas pessoas que consomem obras, que consomem gibis, mas também filmes e RPGs, etc, somente buscando a sua validação de ponto de vista também. E quando essas obras, por qualquer motivo que seja, porque elas decidem explorar outros aspectos, porque elas decidem oferecer uma visão mais tradicional de um determinado tema, ou porque elas simplesmente decidem explorar um tema não se aprofundando nesses debates sociológicos que estão, né, na superfície da mente das pessoas hoje, muitas pessoas rejeitam e criticam essas obras como se um gibi ou uma obra de arte não debater questões sociológicas e políticas de forma aprofundada, essas obras também não têm qualidade e não têm nada a oferecer. O que é igualmente uma visão bastante reducionista e infantilóide do que é a obra de arte. Então, assim, só para deixar absolutamente claro, tem tapa pro lado de lá, mas também tem tapa pro lado de cá, tá, gente? Assim, coisas que eu aprendi com um grande crítico de cinema, né, talvez o maior do Brasil, mas que é uma coisa que a gente aprende a ouvir aqueles que estão do outro lado, mas assim, essa pessoa me disse uma vez, nenhuma ideologia está acima de crítica, meu amigo, e é quando a crítica é deixada de lado que os problemas começam a acontecer, e eu não podia concordar mais com essa pessoa, tá? Então, assim, isto dito, né, menção feita a esta grande pessoa, o que eu espero de um gibi de super-herói hoje, cara, assim, é uma coisa que se tornou tão complexa porque houve um momento em que a gente gostava muito de gibis de super-heróis e, de repente, a gente parou de gostar. E eu falo a gente porque eu sei que existe aqui um denominador comum sobre a nossa crítica à qualidade recente do gênero como um todo. Mas assim, eu vou falar sobre mim, quando eu era garoto, nossa, eu pirava em gibis de super-herói. Eu me formei lendo o Quarteto Fantástico do John Byrne. E em um determinado ponto eu abandonei os quadrinhos de super-herói porque, assim, olhando por cima na superfície, porque aquelas histórias estavam absolutamente pasteurizadas, elas, sabe, excessivamente simplistas. E chega um ponto que aí é que tá, muitas pessoas vão fazer uma crítica também ao gênero de super-herói como um todo, dizendo que o gênero propicia esse tipo de banalidade. E isso não é verdade. Como qualquer produto de massa, tudo que é produzido em grande quantidade produz uma enorme quantidade de lixo. E se você quiser achar coisa boa lá no meio, você precisa se esforçar. Vale para gibi, vale para cinema, vale para videogame, vale para qualquer coisa. Só que no caso dos gibis, cara, assim, tá ficando mais e mais difícil. E houve momentos, assim, que às vezes conversando, né, com amigos e tal, às vezes pediam dicas de gibi de super-herói, e às vezes me vinha na cabeça e falava, nossa, cara, saiu inclusive um gibi recente do Thor, o arco chama o Carniceiro dos Deuses. Cara, é do caralho, não sei o que. E a pessoa fala, mas esse gibi já é antiguinho, né? E aí quando eu paro pra pensar, eu falo, porra, já tem tipo 10, 15 anos que esse arco saiu. E aí você para pra pensar, você começa a ver que fica mais e mais escasso. Então, assim, de início, antes de passar a bola pro JV para não ficar aqui soliloquando, de início a minha primeira resposta
para o que eu espero de um gibi de super-herói é um retorno à qualidade que eu acho que houve um dia. Mas aí eu também preciso me perguntar, essa qualidade realmente houve um dia? Ou era a perspectiva de um Rafael mais jovem, com menos referências e que conseguia curtir as coisas em que o mundo era mais fresco e havia mais novidade, entendeu? E eu perdi isso no meio do caminho, porque agora a gente já tem tanta referência que a gente começa a perceber que talvez seja tudo a mesma coisa. Muita referência e muito rancor também, né? Isso conta também, porque na época que a gente era mais... Muito rancor, cara. Não, e assim, cara, você fala, antes de passar a bola pro JV, até você falou de rancor, cara, eu penso nessa época de, vamos falar, época de moleque. Pô, eu adorava os gibis da minha época de moleque. Cara, eu cresci nos anos 90. O que os gibis de super-herói tinham nos anos 90? O Superman elétrico, a saga do clone do Homem-Aranha. Será que era bom mesmo? Não, mas tinha Starman, tinha Hitman, tinha coisas boas. A gente tem um podcast que você não deve ter ouvido, né, também, sobre bons quadrinhos dos anos 90. Tinha Astro City, pronto, olha aí. Não, mas você vê, cara, isso que é interessante, assim, todos esses exemplos que você acabou de dar, para todos os efeitos, se você comparar aos grandes nomes, são quadrinhos meio underground. Sim, eles são, tipo, um circuito que você precisa se esforçar para chegar. Quando a gente fala dos grandes personagens, tipo o Superman, tipo o Homem-Aranha, o Batman do Arzael, para não me deixar mentir, entendeu? Toda a saga Heróis Renascem da Marvel. Então, assim, quando a gente fala daqueles medalhões que a gente tava, como eu disse, que a gente cresceu lendo, né, cara? Foi uma época de crise, e a gente cria uma memória afetiva que fica, puta, era ruim assim mesmo? Ou não era? Sabe, fica essa dúvida. Então, quando você pergunta pra mim o que eu espero de um gibi de super-herói, a primeira coisa que eu espero é um retorno a uma qualidade, mas eu não sei se é um retorno ou se é, tipo, uma reconquista de algo que, sabe, nunca houve, se perdeu, enfim. Aí eu passo a bola pro JV. JV, o que você acha dessa loucura aí? Resumindo o seu encerramento aí, né? Como diria o filósofo Neymar, saudade que a gente não viveu, né? Não sabe que realmente... Saudades que não vivemos. É. Mas então, antes de falar do assunto em si, só dar meus 5 centavos em relação ao pessoal que reclama de política, diversidade e tal, que é uma impressão que eu tive recentemente, assim, refletindo, e eu não sei se vocês compartilham isso, ou se de repente é porque a minha bolha acaba me levando a pensar nisso, né? Mas a galera que reclama de diversidade ou de política em quadrinho é o pessoal que não lê, sabe? Porque, assim, a Marvel lá, desde do Quarteto, por exemplo, né, até o dia de hoje, por pior que fosse a fase dela, sempre lutou muito lutou muito não, né? Sempre se calcou nessa questão de diversidade e política até para angariar leitor, né? Foi meio que a ideia deles, assim, sabe? E as mudanças também que vão ocorrendo, que gera esse hate danado da galera aí, quando você vai ver pessoal, sei lá, em canal de YouTube reclamando, ou até amigos meus assim, quando falam comigo, eu pergunto pra eles se eles leram a história, eles falam que não leram porque sabem que é uma porcaria, sabe? Sendo que ao mesmo tempo também eles não leem o normal. Tem um primo meu, por exemplo, que não lê quadrinho há, sei lá, 20 anos, né? E aí quando veio o filho do Superman, né, que é homossexual, aí ele falou que estragaram o Superman, não sei o que. Eu falei com ele, pô, cara, mas ainda tem o Clark, né, e tem o filho dele, são os dois. Ele, não, mas aí já estragou o personagem. Eu falei, tá, qual foi a última história do Superman que você leu, sabe? Ele nem lembrava, entendeu? Então, assim, eu acabo vendo que às vezes essa reclamação toda é feita de pessoas que não leem, né? Não pessoas que consomem de verdade quadrinhos. Eu não sei se é só uma impressão, como eu falei, por conta da minha bolha, ou se realmente é o que acontece, né? Mas falando agora do tema em si, né? Eu acho que tem 2 fatores aqui que eu quero levantar, que é porque é algo que aconteceu comigo recentemente, que de certa forma reacendeu a minha paixão por quadrinhos de super-heróis recentes, sabe? Que tá saindo agora. Que é o seguinte, tem 2 pesos muito grandes aí, né? Quando a gente vai procurar alguma coisa nova para ler. Uma é o dinheiro investido naquela obra, né?
E a outra é o tempo que você vai investir para você poder ler, né? E é por que eu digo isso? Eu tenho um amigo, né, que até eu já comentei com o Daniel sobre ele, que ele compra tudo da Marvel, tudo. Qualquer coisa que sair da Marvel, ele vai comprar. Ele é aquele colecionador da Marvel de carteirinha. Só que ele não lê nada. Quem lê sou eu, né? E aí eu comecei a pegar gibi com ele pra ler no ônibus, indo e voltando ao trabalho, sabe? E nisso, como era um tempo que eu tava ocioso, e eu tô lendo coisas que eu não tô pagando por elas, sabe? Eu estou tendo um proveito maior. Porque assim, tem história, né? Tem uma história recente do Demolidor, a nova mensal dele, que ele voltou do inferno, aí ele tem que exorcizar os 7 pecados capitais, sabe? Se eu tivesse pago, sei lá, 50 pila pra ler isso, né? Que é o preço de capa, deve ser por aí hoje em dia, sabe? Eu ficaria revoltadíssimo em tamanha porcaria que é, sabe? Só que eu li de graça e no ônibus, sabe? Em uma ida pro trabalho, sabe? Me divertiu. Cumpriu a função dele naquele período ali, sabe? Então, assim, eu acho que até isso também é importante pra gente poder analisar o que a gente espera de um gibi desse tipo, né? Porque se a função dele é te divertir e você se diverte de alguma forma com ele não cumpriu a função, sabe? Entendeu? Assim, a qualidade acaba sendo afetada por fatores externos também, né? Olha, eu queria complementar aí essa parada pelo seguinte, cara, eu entendo o que você tá falando, eu imaginei que essa fase estapafúrdia do Demolidor ia entrar nessa conversa de alguma forma, porque eu penso o seguinte, cara, também você tem que levar em consideração o quanto nós nos importamos com continuidade e com status quo de personagem também, né? Isso é um fato. Eu não duvido que essa história aí, por exemplo, você pega um mega de um roteirista, né? E vou ser bem sincero, eu não sei nem dizer se entre os que estão em atividade hoje no mainstream dá pra você falar, como você falava de alguns de antigamente, como um mega de um roteirista, tá? Desculpem aí os fãs do Tom King, mas enfim, não tô falando que é ruim, tá? Não tô falando que é ruim, mas cara... Mas assim, aí você tá comparando com quem? Porque eu acho que sempre que a gente vai falar de roteirista, a gente não pode nunca pegar Alan Moore como comparação. Não, mas quando você pega, por exemplo... é o caso. Não, mas você mesmo comentou, cara, que assim, então a gente já vai abrir uma outra aba aqui da conversa, porque você mesmo falou que antigamente a galera era mais completa, né? Acabou os anos 80, você não tem mais um superstar que escreve e desenha, por exemplo, escreve e desenha bem, tá? Colocando aí o Walt Simonson, o John Byrne, o Frank Miller nos bons tempos e tal, eram caras completos, né, cara? Só faltava arte finalizar e colorir, praticamente. E assim, o cara fazer roteiros daquela qualidade naquele momento era, assim, pra nós, sei lá, parecia normal, né? Você fala, pô, esse cara aqui é foda. Parecia muito mais fácil, e assim, vou levar em consideração o referencial de idade que o Rafael colocou, parecia muito mais fácil naquela época você falar, pô, fulano é foda, entendeu? E sendo que a barra era muito alta. Hoje parece mais difícil, né, a gente entrar. E quando a gente entra nesse tipo de adjetivação para algum cara, eu acho que esses caras, se tiver, esses caras eles estão lutando uma guerra assim bastante inglória, né? Porque quanto mais o tempo passa, parece que fica mais difícil trabalhar com determinados personagens, né? E quando a gente fala de gibi de super-herói, não tem jeito, a gente está se referindo a personagens conhecidos, né? Não adianta falar de Invincible e tal, que é muito bom, é um gibi de herói bacana pra mim, né? A gente pode falar dele um pouco mais lá na frente, mas normalmente a gente pensa nos medalhões da Marvel e da DC. E assim, cara, essa galera, além de estar lidando com o peso de uma cronologia, sabe, de personagens que já foram virados do avesso de um jeito ou de outro, quanto mais complexidade esses caras tentarem trazer para gibi de super-herói, mais complicado vai ser, não só em termos de qualidade, mas em termos de recepção de público também, né? E aí, cara, fora essas besteiras aí que aparecem aí quando
um personagem tipo expressa sua opinião, mesmo que ela seja muito pertinente com a construção daquele personagem que remonta a décadas, o que o Rafael falou sobre qualidade também acaba sendo um negócio muitíssimo relativo, né, para cada um. Por quê? Ele deve lembrar que eu nem lembro qual foi. Se você lembrar, Rafael, você me fala, mas eu sei que teve um episódio que nós comentamos sobre o gibi de super-herói não ser o melhor veículo para você colocar críticas sociais contundentes. Não falamos que era impossível, tá? Mas falamos que poderia não ser o melhor local, né? Então, se você vai ler um gibi de super-herói, a expectativa deveria ser um pouco mais baixa. O que você receber acima disso é um bônus. Você lembra qual episódio foi esse? Cara, não. Assim, de cabeça, assim, não consigo lembrar. É porque o seguinte que nós fizemos foi o do Lanterna e Arqueiro Verde do Dennis O'Neil e Neil Adams, né? E aí o que acontece? A gente acabou soando até um pouco contraditório, né? Então... Não, cara, é que assim, acho que uma coisa que precisa ficar... É que é difícil, porque quando a gente fala de gibi de super-herói, a gente tá falando de uma mídia que tem algumas particularidades que a gente acaba precisando discernir no meio do caminho para não generalizar certas opiniões. Quando a gente fala do gibi de super-herói não ser o melhor caminho para você elaborar opiniões políticas e sociológicas mais complexas, a gente não está falando do gênero de super-herói como um todo, mas eu lembro que, puxando pela memória, assim, eu lembro que era alguma coisa no sentido de que, como o gibi de super-herói, ele é uma coisa produzida em massa, e uma coisa produzida, assim, a toque de caixa. Cara, quantas edições não saem na mesma semana, e você precisa... Beleza, hoje é uma tônica, você precisa desenvolver arcos mais elaborados, é um fato, mas... Não muitas décadas atrás, você ainda tinha o vilão da semana, você ainda tinha o monstro da semana, que era um formato que as pessoas estavam acostumadas, elas esperavam e era o que vendia. E quando você tem a historinha da semana, o monstro da semana, o vilão da semana, você não tem o espaço hábil, você não tem, sabe, não é todo roteirista, não é todo artista que vai conseguir desenvolver ideias complexas e interessantes num espaço e num tempo tão pequenos. Muita gente vai argumentar, falar, mas não deveria ser assim, não deveríamos prezar pela qualidade sobre a quantidade. Fala, meu filho, aí você reclama com quem inventou o capitalismo, não comigo. É assim que as coisas funcionam. Porque o gênero de super-herói, e aí é uma coisa que a gente já debateu isso aqui inúmeras vezes, mas é sempre bom lembrar, um gênero, ele não é bom nem ruim intrinsecamente. Um gênero não é nada, um gênero, ele é um meio, ele assim, é um método, ele é uma abordagem a uma determinada história com determinadas características, sabe? Um drama não é bom nem ruim porque ele é um drama, uma comédia não é boa nem ruim porque ela é uma comédia, um terror não é bom nem ruim porque ele é um terror. Super-heróis são um gênero, um subgênero, se você quiser, de ficção científica, da literatura pulp, você pode chamar do que você quiser, mas eles são um gênero, o que significa que a potência deles como história é tão grande quanto a de literalmente qualquer outro gênero, e você pode ter grandes histórias, a gente sabe disso, existem inúmeras delas, de diversas épocas diferentes, você pode ter grandíssimas histórias de super-herói. E quando a gente fala algo do tipo, o que você espera de um gibi de super-herói? Acho que uma tendência inicial é você dizer, puxa, eu espero algo tipo Astro City, eu espero algo tipo Watchmen. Só que aí você entra numa seara, cara, que é parecida com algo que eu disse agora há pouco. Quando você produz algo em grande quantidade, é inevitável, é humano, que a maior parte seja de má qualidade. Quando você tem uma grande quantidade de alguma coisa, é muito provável que, sabe, sim, se você colher 10 laranjas do jardim, entendeu? Uma vai ser mais doce do que o resto. É da existência, sabe? Então, assim, não dá. É humanamente, logicamente, artisticamente impossível você exigir que
você perguntar o que você espera de uma obra de quadrinhos, um gibi de super-herói, e você fala, eu quero que todo gibi seja Astro City. É impraticável. Só que, como você falou agora, né, você citou um exemplo interessante do podcast que a gente fez sobre o Lanterna e o Arqueiro, do Dennis O'Neil. Aquilo ali, cara, era um desafio, né? Não só aos personagens, não só dos autores aos personagens, mas também dos autores à editora, dos autores ao espírito da época. Aquilo ali foi um desafio que eles lançaram, do tipo, olha como a gente pode trabalhar isso aqui. E de novo, não é que eu espero que cada gibi de super-herói seja inovador a todo instante, mas o que eu vejo hoje é que existe uma máquina de produção que, de novo, já existe há muito tempo, é uma máquina de produção que já existe há muito tempo, mas eu vejo hoje que ela entrou num momento de profundo conformismo, seja por inúmeros motivos que levaram os gibis de super-herói a se tornarem mercadologicamente irrelevantes, e no lugar de tentar fazer algo mais ousado e inovador, essas editoras elas se apegam aos poucos bravos que sobraram se agarrando a esse tipo de coisa. Mas assim, tanto é que o JV falou dessa história do Demolidor, cara, e você falou, nossa, que lixo, que porcaria. Porra, eu acho que o valor que se pagou nesse volume, tipo de 50 mangos, é um negócio que, sabe, pesa muito mais do que qualquer outra coisa, porque em tese não é nada que a gente não tenha visto antes. Porque enquanto ele falava dessa história, o Demolidor saiu do inferno e ele tá lutando contra os 7 pecados capitais, a primeira coisa que me veio na cabeça é falar, nossa, eu não sei porque isso me lembrou aquele arco horrendo, escatológico, vomitante do Justiceiro, quando ele volta também à vida e ele é tipo um anjo vingador que tem tipo uma runa na testa e uma arma, uma metralhadora mística, alguma bosta assim. E eu lembro quando eu vi aquele arco pela primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, que coisa horrenda. Mas assim, cara, é uma história que é horrenda porque não é porque a mídia não permite que exista algo melhor, não é porque o modelo de produção... Não, ela é ruim porque ela é ruim. E existe toda assim, uma questão multifatorial que envolve isso, mas de uma certa forma, o JV fala, puta, essa história do Demolidor que era uma bosta, e eu lembrando dessa história do Justiceiro que era uma bosta, e assim, tem uma série de fatores que são mercadológicos, que tem a ver com a recepção de público, né? Eu falei, pra mim é bizarro que alguém se preocupe tanto hoje com essa história de cânone e linha principal de super-herói, porque é uma coisa que já não atinge um número tão reduzido de pessoas que não deveria mais importar. E muitas histórias caíram assim numa pasmaceira, num conformismo, porque essa noção distorcida de cânone apregoa a criatividade de uma tal forma que parece que vocês estavam falando agora, né? Falar, a gente já não tem mais nomes que a gente fala, nossa, esse é um puta roteirista. E isso pra mim é uma coisa bizarra de se dizer, porque é como se você estivesse dizendo, bom, então todo mundo ficou ruim junto de repente? Não, isso não existe, cara. Assim, eu não espero que toda geração tenha sua invasão britânica. Apesar de que a gente não pode mais falar do Neil Gaiman hoje, né? Não. Eu não espero que toda geração tenha sua invasão britânica. Mas, por outro lado, também, soa bizarro você dizer que não existam mais bons roteiristas. Vocês falaram, não, mas talvez nesse meio, aí é que tá, pelos motivos que você mesmo já colocou aqui. Não, vocês estavam falando, por exemplo, do Tom King. Pô, o Tom King, ele não é um gênio, mas ele tem umas coisas que são super bacanas, e que são super bacanas porque não são completamente conformistas com os personagens e os putos dos seus cânones, né? Só pra seguir nessa linha de pensamento. Por exemplo, o arco do Visão dele é maravilhoso, eu adoro aquele arco, o arco do Senhor Milagre dele também, eu adoro, mas ele também produz muita porcaria, eu detestei o pouco que eu vi do Batman dele, eu detestei. Mas aí tu pode ver também que, assim, esses arcos aí mesmo que você falou do Tom King, de certa forma eles se assemelham em relação à produção, né? Há muitos clássicos lá dos anos 80 que a gente tanto exalta assim,
que é o fato do escritor ter mais liberdade, né, cara? Porque também hoje em dia a gente sabe que o cinema interfere muito, né? Série de TV e tal, para ditar o que a pessoa tem que produzir, sabe? E acaba que, assim, o pessoal é operário também, né, cara? Tá recebendo para escrever e, pô, o Nick Spencer, quando tava escrevendo o Capitão América São Wilson, né? Tava, pô, num puta arco maneiro pra caramba. Só que aí ia sair um filme novo do Capitão América, sabe? Aí o Steve teve que voltar e meio que o arco acaba sem final praticamente, né? Ele faz aquele final de qualquer jeito, né, e tal, sabe? Pro Steve voltar. Então acaba que isso também interfere, né? Que se a gente for pegar os clássicos antigos, é muita liberdade que o pessoal tinha. O próprio Gavião não, Arqueiro Verde e Lanterna Verde, assim, foi uma aposta, né? O pessoal foi, né? No primeiro momento não foi nem um sucesso de vendas, né? Foi uma aposta, algo totalmente fora do padrão, sabe? E a qualidade é inegável, né? Talvez por essa falta de interferência. Mas cabe também falar o seguinte, cara, que aí agora eu posso falar exatamente o que eu espero quando eu pego um gibi de herói, tá? Retomando a fala de que, pô, existe espaço para você fazer realmente um negócio mega profundo, complexo? Tem, mas eu acredito que a barra pra gente consumir esse tipo de coisa não deva ser essa, né? Se ela aparecer, ótimo, a gente vai reconhecer que a gente foi abençoado, foi sortudo de receber aquilo num lugar de onde não se esperaria. Agora, se a gente colocar um parâmetro, ou melhor, eu colocando aqui o meu parâmetro para gibi de super-herói, eu falei do Invincible lá atrás, mas vamos lá. Ninguém vai esperar pegar um gibi de super-herói, que é um cara de Colan e que pressupõe que é algo de aventura, seja ela com mais fundo de ficção científica ou não. Você não vai querer ver o Sétimo Selo em quadrinho. Você espera uma certa dose de aventura e de ação. E quando eu falo aventura e ação, é um arrojo gráfico tanto nos visuais quanto na narrativa em geral. Então isso eu acho que dá para dizer que contempla-se, por exemplo, no Astro City, que é reconhecidamente bacana textualmente, mas ele não descuida desse lado, né? Então eu acho que a parte principal, não a principal, mas aquilo que eu penso em primeiro lugar em termos de gibi de super-herói é isso, né? Eu preciso ter alguma dose de ação e de aventura e de grande arrobo gráfico saciado naquele pedaço. Quando a gente pega, já falei do Astro City, mas quando a gente pega o Watchmen também, ele não deixa de entregar também esse lado mais colorido que o quadrinho tem, né? E pensando nisso, pensando nessa questão mais... talvez não seja a melhor palavra, mas vocês me entenderão, essa coisa mais sensacionalista, essa coisa mais gritante que o quadrinho já, como mídia, tem, mas que o quadrinho de super-herói tem mais. E a própria discussão sobre o cânone que o Rafael levantou, por exemplo, será que um gibi do Justiceiro Anjo, para alguém que nunca leu Justiceiro, não está atendendo a esse tipo de expectativa que eu peguei e comentei agora? O quanto não é o teu ranço por conhecer o personagem previamente e ver o que eles estão fazendo com ele, que a gente já considera uma descaracterização enorme, e de fato não atrapalha a apreciação desse tipo de história. Até porque, cara, falando no Justiceiro, a gente está falando de algo que começa ilustrado pelo Bernie Wrightson, né? Então, visualmente... né? E na parte da ação, na parte da narrativa e o caramba, pode não ser essa merda toda que a gente tá apregoando aqui, que a nossa cabeça aprendeu a reconhecer como merda, né? E é por isso que eu falei pro Jota, a história pode ser ótima dentro desses mesmos parâmetros, mas é que a gente não quer ver o personagem dessa forma. E acho que a gente tem até uma certa razão nesse sentido, né? Porque senão, amanhã o Homem-Aranha pode ser um anti-herói violento descendo o sarrafo em todo mundo, né? E talvez o que o fã mais cabaço queira
no caso lá do videogame lá, que reclamou que o Homem-Aranha tem uma fala anti-armamentista, né? E que faz todo sentido com ele. Então, por isso que eu falei lá no começo que é uma coisa assim muito complicada a gente estabelecer qual é o parâmetro dessa qualidade, né, que a gente está citando o tempo todo aqui. Não dá pra gente esperar também um Watchmen a cada quadrinho que a gente lê. Um Astro City também não, né? O Astro City numa escala bem menor, mas é aquele negócio, né? Eu acho que se a expectativa for dentro desse parâmetro mais gráfico, a coisa acho que é um pouco mais honesta, né, e mais fácil de digerir, né? Mais fácil de assimilar algo que foi feito em sua essência para ser divertido, né? Sim. Mas o arco do Justiceiro é uma merda. Não, eu não reli. E eu também não tô afirmando que é bom. Eu só tô colocando a dúvida aqui. Tô jogando, fazendo a provocação. Não, o JP ia engatar uma fala, mas eu só quero deixar isso absolutamente claro. Aquele arco é uma merda mesmo, tá? Eu entendi a provocação, tenho toda uma fala sobre isso, mas é só pra pontuar que é realmente uma merda. Aquele lá é realmente uma merda. Não, com o Bernie Wrightson desenhando não pode ser uma merda completa, né? Mas infelizmente era uma merda, cara. Então, primeiro eu quero trazer uma informação aqui que eu tenho certeza que vocês dois não sabem, que vocês não leem o que sai pela Marvel atualmente, né? Não tem um amigo que nem eu. E cara, hoje em dia a Marvel ela mudou a postura dela em relação ao tipo de história que eles querem contar, sabe? Porque assim, eles estão se desapegando daquela camada cronológica muito forte, sabe? Então meio que cada run que você pega de um escritor diferente, né? Pega do Hulk, tu pega do Demolidor, como eu falei e tal, ele tem começo, meio e fim, por mais que possa aparecer personagens antigos, né, vilões antigos e tal, mas agora eles são pensados para você compreender eles como se fosse até algo independente mesmo ali, sabe? Sem ligação com milhares de mega sagas e tal. E só isso daí já eu não vou dizer que eleva a qualidade, né? Mas não deixa a qualidade cair tanto assim, sabe? Deixa algo mais uniforme, né? Porque deixa uma mesma equipe criativa ali do começo ao fim e sem tanta interferência de os Skrulls estão invadindo, tem que criar uma história aí por conta disso, sabe, né? Nada disso. E além disso, assim, eu presenteio muito aluno com gibi, né? Alunos meus, sabe? E por presenteio eu quero dizer que quando eu tenho um gibi que eu acho uma porcaria, eu dou pra um deles, sabe? Por quê? Porque assim, é uma criança que não tem bagagem nenhuma, sabe? Então para essa criança, como o Adonel falou, ele pegar às vezes um gibi do, sei lá, do Homem-Aranha lutando contra o Mancha Negra, assim, sabe, né? Um gibi que é só isso, mais nada. E aí, assim, pra essa criança que não tem bagagem nenhuma, pra ele aquilo ali é uma maravilha, né, cara? Tá se abrindo uma nova porta de possibilidades pra ele, né? Então, essa questão também da bagagem é muito complicada. E tu pega que, assim, voltando mais uma vez ao Demolidor, o que a galera quer quando vai ler algo do Demolidor hoje em dia, pelo que eu posso perceber? Quer ler o Frank Miller de novo, sabe? É isso, que é uma repetição do Frank Miller eternamente. Se você sugerir qualquer coisa que fuja desse padrão, a pessoa já olha com desconfiança. A fase do Mark Waid, ela foi mais engraçadinha, né? Não foi isso? Sim. E não tem isso, não tem uma galera que gosta e tal? Então, é aquilo, é uma fase de extrema qualidade. Tá. Mas tem uma parcela do público do Demolidor que não gosta porque é muito alegre. Entendeu? Entendi. Que é o negócio sombrio, dark, né, e tudo mais. E sem demônios para ele caçar. Olha, cara, assim, sobre o que vocês falaram, primeiro assim, eu questiono um pouco essa coisa essa bola que o JV levantou, de a Marvel mudou um pouco a postura, porque isso na verdade é uma imitação de uma postura que a DC adotou há muito tempo atrás, de, em tese, fazer reinterpretações dos seus personagens e dar mais liberdades para os seus autores, tudo entre aspas,
rebutando o seu universo continuamente, lá desde Novos 52 e os caralho, desde antes até, crise de identidade e tudo mais. E na verdade isso é uma mudança cosmética, não é uma real mudança do que os personagens representam e de como eles interagem com o público. Você faz mudanças pontuais, cosméticas. Isso está acontecendo agora com os tais dos absolutes, e é até curioso, porque assim, acho que a gente até chegou a mencionar isso aqui, mas Daniel e eu gravamos um programa natimorto sobre o Absolute Batman, e no final das contas ele foi natimorto porque a gente depois percebeu que a gente não tinha o que falar sobre aquilo ali, porque era toda uma mudança, era todo uma coisa, porque o Batman é assim, assim, assado agora, porque o uniforme, porque o Bruce Wayne não é mais rico, pipipipopopó. E quando você percebe, na verdade, assim, são mudanças que são pontuais, como eu disse, cosméticas, mas que não mexem, que não apresentam, não oferecem nada de novo, nem sobre o personagem, nem para o público. E essa coisa de você oferecer uma versão alternativa, né, de, porque antigamente os autores tinham mais liberdade. Essa também é uma coisa que eu questiono, cara. Porque assim, enquanto vocês falavam, eu tava lembrando daqueles selos nos anos 80, do selo Vertigo e do Epic Marvel, quando você tinha linhas separadas das tais linhas canônicas, por assim dizer, embora nos anos 80 isso ainda não fosse um lance, né? Foi só depois do Crise nas Infinitas Terras, né, que a galera... É até engraçado você pensar nisso, né? O Crise nas Infinitas Terras, que foi um negócio que a DC teve que fazer para resolver os problemas de cânone dela, foi justamente o que criou esse ranço, essa coisa, esse apego, essa birra com essa porra desse conceito de cânone, né? Os caras fizeram para consertar e criaram um monstro ainda pior. Mas assim, naquela época existia já esses selos alternativos, que era justamente onde o quê? Onde as editoras, em tese, davam total liberdade para os autores fazerem o que eles quisessem com os personagens, porque aqueles gibis eram, abre aspas, fecha aspas, artísticos. Eles não eram produtos de consumo. Eles eram arte. E eu não estou dizendo que isso não funcionava, porque tem uma história do Doutor Estranho, eu tô lembrando disso porque eu bati o olho nela na minha estante outro dia, me dá até vontade de reler. Tem aquela história do Doutor Estranho Shambhala. Puta, linda de só um cacete. A arte daquele gibi é maravilhosa. E é o tipo de coisa que não vai acontecer numa história de continuidade, de pseudocânone, né, que a gente chama, que essas expressões que hoje são ultra problemáticas. Então, assim, a minha contraposição a esse conformismo que eu vejo nos gibis hoje, não é de que não é mais possível fazer bons gibis de super-herói, não é de que não existem mais bons gibis de super-herói. Pelo contrário, eu cansei de mencionar isso aqui nos últimos anos. Faz anos que eu menciono isso, cara. Todas as melhores histórias de super-herói que eu leio hoje são histórias independentes. São histórias fora dessas publicações de continuidade, desses arcos inteiriços que as editoras publicam ou que outros autores publicam. Porque isso, e falando sério, nem só sobre Marvel e DC, que eu também gosto muito dos heróis da Valiant, por exemplo. Eu adoro aquele X-O Manowar, acho do cacete as histórias, puta ficção científica. Mas assim, depois de um tempo você percebe que assim, a necessidade de você tocar aquelas histórias cria uma espécie de conformismo. E começam a pipocar histórias boas do personagem, onde? Em volumes avulsos. Quando você tem uma história que, ao contrário do que, né, esses reboots de universo que as editoras fazem, esses gibis fechados, são realmente histórias com começo, meio e fim. Né, a gente até gravou um programa aqui outro dia sobre o grande desastre do Superman. E, cara, a gente empilhou argumentos sobre por que talvez esse seja o melhor arco do Superman, porque esse talvez seja o melhor gibi do Superman. E um dos motivos é porque é uma história com começo, meio e fim, e é uma abordagem extremamente criativa sobre o personagem, mas que condiz com aquilo que a gente sabe que o personagem é. E eu, obviamente, estou fazendo referência ao Justiceiro Anjo da Metralhadora Cósmica.
Mano, mas eu não. Desencana do Justiceiro, cara. Tem 1000 outros exemplos. Não, mas eu tô usando isso como exemplo, cara, porque você falou, mas será que era um bagulho realmente ruim? Ou a gente desgostou daquilo porque era uma visão completamente absurda do personagem? Eu falo, não, assim, é o meu ponto. Uma coisa que você pode fazer bem sobre personagens que já existem é você oferecer abordagens sobre ele que não desrespeitam aquilo que o personagem é. Porque você também tem a liberdade de, por exemplo, criar outras coisas. Por que não você cria tipo, um mercenário morto-vivo com uma metralhadora cósmica? Você pode fazer isso. Mas a gente acaba preso a esses pseudo-cânones que a gente está acostumado. Então, assim, para responder, né, talvez com um pouco mais de objetividade, a pergunta que propõe o podcast, inclusive também usando como exemplo o que você falou do Astro City, Daniel. Por que Astro City hoje é a minha série de super-heróis favorita e eu acho que é a melhor série de super-heróis já feita? Porque ela tem a capacidade de todas as edições de provocar alguma forma de deslumbre. E é isso que eu espero de uma história de super-herói. Eu espero ser deslumbrado. Eu espero ver alguma coisa que fala, puta, que coisa linda, puta, que coisa chocante, puta, que coisa surpreendente. Sabe, eu quero que uma história de super-herói me comova de alguma forma. Não no sentido de emoção, de drama, mas assim, sabe, me provoque algum sentimento. Me provoque alguma emoção, me provoque algum deslumbre. Me faça me conectar com aquela história de alguma forma, que é algo que tem sido muito difícil. Tanto porque, como a gente falou lá desde o começo, tanto porque tem muito referencial, mas as histórias são ruins, no geral. Elas são produzidas a toque de caixa, elas são variações do mesmo tema. Quando elas não são variações do mesmo tema, elas são bizarrices, assim, que fogem completamente daquilo que a gente, sabe, de alguma forma espera do personagem, entendeu? Por mais que isso possa parecer contraditório em alguma medida, mas assim, o deslumbre é aquela coisa de você pegar um gibi e você falar, caralho, que história foda. É esse sentimento, sabe? É isso que eu espero de um gibi de super-herói. E eu espero esse sentimento porque eu conheço esse sentimento e não é assim que é um negócio que, eu li, tipo, 500 anos atrás e nunca mais senti nada parecido. Não, eventualmente pipoca alguma coisa na minha frente que eu leio e falo, caralho, que história foda. Acho que a última vez que isso aconteceu foi quando depois de muito tempo que já tinha sido lançado, inclusive. Eu finalmente peguei pra ler aquele Superman contra a Clã. Cara, que história foda, eu adorei aquela história. Eu achei ela muito bacana. Por imbecil que possa parecer. E aí vocês podem questionar o que vocês quiserem. Mas assim, no que tange essa coisa do deslumbre, eu juro que é algo que eu tenho sentido. Esse desenho super bobo que tá passando agora do My Adventures with Superman, Minhas Aventuras com Superman, cara, é uma visão super fresca sobre o personagem. E não desrespeita ele. E é uma coisa que assim, você assiste e você fala, caralho, um Superman meio versão anime. É uma visão fresca, cara. Isso provoca, não é tipo um super sentimento de deslumbre, sabe, tipo Astro City ou Watchmen, mas é uma visão fresca, é uma visão nova, é uma visão bacana sobre um personagem que eu gosto e que eu admiro, entendeu? Então o que eu espero de um gibi de super-herói é isso, é um deslumbre, que parece que esse conformismo que tomou a indústria, que tomou os autores, seja por imposição, preguiça, mercado, etc, faz com que hoje meio que defina os gibis de super-herói. Mas é isso, cara, eu quero ser deslumbrado com um gibi de super-herói, e eu sei que tem sido muito difícil. Mesmo, né, o JV falou tanto dessa coisa, eu sei que vocês não andam lendo, e cara, é difícil ter vontade de ler, porque assim, ele falou dessa coisa, vocês não estão lendo, mas eu acho que teve essa coisa da Marvel e tal. Por notícias, por fora, a gente acompanha o que os caras estão fazendo, a gente acompanha. Você falou da história do filho bissexual do Superman. Eu soube que isso aconteceu também, mas não me deu vontade de ler, cara. E não é por ser homofóbico nem nada, cara, mas é porque eu volto àquilo que eu tava falando lá desde o início. Tipo, às vezes a gente precisa fazer uma crítica também ao pessoal que lê gibi simplesmente pela vontade de encontrar uma militância e uma declaração política ali, porque simplesmente uma militância e uma declaração política não fazem de uma história uma boa história.
isso também não basta. Uma boa história é definida por uma multiplicidade de fatores e não simplesmente porque você abordou um determinado tema de uma forma que você acha moralmente correta. Isso é um panfleto. Não é uma Posso história. fazer até um complemento aí em relação a isso? Por favor, Porque, assim, me faça acaba- favor. Acaba também que, eu já não sei se parte das editoras na divulgação, ou são de site, não sei, né? Só que eles acabam também tentando divulgar uma história por um fato chocante, não pela história em si, sabe? Então, assim, até essa questão do Superman, né, que a gente comentou, do filho do Superman, em momento algum foi falado do que se tratava a história, sabe? Unicamente que o filho do Clark é homossexual. E a história é legal, a história é boa, entende assim, né? É interessante. Só que esse choque, né, de revelar que o Superman agora é homossexual, ao invés de, né, falar quem é de verdade, do que se trata a história, só fomenta a briguinha, né? Que é o que o pessoal quer também, que é o que gera o tal do engajamento, né? Então, acaba também que assim, a falta de divulgação decente do que está sendo produzido também afasta a gente de consumir muita coisa, né? Aliás, o Rafael falou da linha da Valiant. Não sei se vocês sabem, mas o Regis Tadeu não gosta dessa linha da Valiant. Sabe por quê? Essa é boa. Por Não quê? tem ideia, porque... Porque ele não conhece Manowar. Cadê Carlos Alberto? Até perdi meu raciocínio, sabe? Não sei o que você ia falar, se vira agora. Peraí, deixa eu recuperar. O que. Ah, lembrei. Mas essa parada que você falou de liberdade, cara, essa liberdade completa e restrita também, mesmo na Vertigo e na Epic, na Helix, sei lá quais selos que foram aparecendo aí, sumiram, depois foram amalgamados e tal, já teve muita briga e muita saída por causa de cabresto editorial, né, cara? Mesmo na linha que era mais liberal e tudo mais, né? Você tem o Rick Veidt no lance do Monstro do Pântano, sabe? Você tem o próprio Alan Moore, quando escrevia Monstro do Pântano, que teve que, sei lá, mudar a história dele por causa da crise nas Infinitas Terras. Você tem o Inominável, né, quando fez a história lá do Morpheus encontrando a Liga da Justiça, né? Tem tudo isso também. E então, eu acho que na real, se a liberdade tá menor hoje, bom, assim, a liberdade tá menor porque você tem o peso de TV e cinema, né? Conforme o JV falou. Mas também tem, do mesmo jeito, pode ser um espaço menor, mas você ainda tem umas iniciativas como o finado Black Label aí, que agora vai voltar a ser Vertigo e tal. Mulher Maravilha Terra Morta, eu acho do caralho, né, cara? Então, Sim, você tem iniciativas semelhantes ao que era feito, mas a gente também tem que lembrar, cara, que de uma forma ou de outra, já que o capitalismo entrou na conversa, hoje vende-se muito menos do que 20, 30 anos atrás, né? Então, se o espaço geral de quadrinho diminuiu, é claro que os espaços experimentais diminuíram bem mais. Então eu acho que é um pouco isso que acontece. Que tem coisa boa, né? Óbvio, né? Mas a gente tem que rebolar para encontrar. Só que existe um ambiente menos propício para que determinados caras, tipo, sei lá, brilhem. Para mim parece um pouco evidente. Não tô falando que todo mundo ficou ruim, todo mundo ficou burro, nem nada, mas que matematicamente mais difícil de se fazer alguma coisa hoje nesse ambiente. Agora, eu e o Rafael, a gente falou mais ou menos na lata o que a gente espera de um gibi de herói, mas o Jota não falou, né? Então eu queria que ele verbalizasse aí no preto no branco, tchaca-tchaca. Qual é a... Se vira. Então, basicamente, cara, o que eu espero é algo que me divirta, né? E o que tem que ter um gibi de super-herói para me divertir? Tem que ter uma combinação minimamente aceitável de roteiro e desenho, né? Não pode ser aqueles roteiros que ferem a sua dignidade, sabe? E aqueles desenhos que dá vontade de arrancar os olhos, né?
E eu, particularmente, assim, eu sou muito aberto para ler qualquer coisa de mudança que tenha, de novo que tenha, assim, sabe? Até voltando ao assunto que o Rafael gosta aí, se o Frankenstein lá não, o Justiceiro Anjo, né, saísse hoje em dia, eu leria de coração aberto, sabe, assim, pra saber o que é. Eu tô falando que vai ser bom e que eu vou gostar, mas eu leria de boa, assim, pra descobrir. Porque, na verdade, atualmente, eu até prefiro histórias que tentem fugir do padrão, sabe? Né? Não que vão conseguir, mas, assim, é algo novo, pelo menos, né? Mas, aí eu tenho que fazer aquele adendo de novo, né? Eu faço isso pegando o gibi lá do meu amigo de graça, sabe? Agora, pagando, tirando do bolso, aí já é um negócio muito mais complicado. Aí aí tira a tua isenção, né? No julgamento, né? Sim, Você não sim, paga. exatamente, entendeu? Você é um Porque- hipócrita. Eu sou, não nego, não. Não nego. Mas assim, vocês não concordam que uma das coisas que dificulta também a resposta para nossa pergunta aqui, que motiva a pauta, ou melhor, que movimenta a pauta, é o fato de que, por exemplo, nós poderíamos falar coisas completamente diferentes assim e trazer uma gama maior de coisas na conversa se nós vivêssemos uma realidade em que a gente, sei lá, que a gente fosse nas lojas, visse o gibi na gôndola, na prateleira, pegasse e tal, porque muitas vezes o que você vai esperar também vai ser motivado pelo que tá na capa também, né? Não é a mesma coisa você comprar um Superman Terra 1. Ó, e de novo, não tô falando de qualidade, tá? Vou deixar isso claro porque eu não gosto dessa merda, tá? Uma coisa você vê ali Superman Terra 1 na prateleira, e outra é você ver o Superman First Son, que é aquele arco do Richard Donner com desenho de um dos Kubert lá. Que é... Sim. Uhum. Então, uma coisa promete Superman emo, não sei o que lá, negócio meio que inspira Homem de Aço e tal. O outro promete um negócio assim, muito mais Donner, né? Então, acho que essa é uma questão interessante. A capa ela vai nortear também a nossa resposta, né? Você fala isso, cara. Você tava falando do Superman do Donner. O que tava me vindo na cabeça agora é o Super do James Gunn, que tá vindo por aí. A gente até brincou, né? A gente falou que eu fiquei todo comovidinho por causa do trailer do filme. Mas por quê? Porque, cara, eu vi ali alguma coisa que me gritou Superman, entendeu? Mais do que o Henry Cavill Forever me gritava, entendeu? Então, assim, faz muito sentido, cara. A gente tem um contato hoje com as obras que ele é mais distanciado. E eu, enfim, detesto cair nessa seara de novo, mas assim, é porque a gente hoje vive um ritmo de consumo que é muito maior do que nunca que a gente viveu antes. Nos anos 90, quando a gente ia na banca, sabe, e via o gibizinho na prateleira, a gente via as capinhas, pegava um por um, dava uma olhadinha, trocava uma ideia. Poucos também, né? Trocava uma ideia com o cara da banca, sabe, ou trocava ideia com um amigo que estava com você. Era um ritmo mais lento que te permitia uma apreciação, uma conexão maior com as obras. Hoje a gente vive um ritmo de consumo tão alucinado e tudo tão, assim, esvaziado para o consumo rápido, que eu concordo com o que você está dizendo. Eu acho que é verdade, sim, cara. Assim, a gente não tem mais o tipo de tempo de contato, de apreciação que a gente tinha, que talvez, veja você, olha o argumento que eu vou pôr, talvez fosse o tipo de contato, o tipo de apreciação que fizesse com que umas obras tipo o Superman elétrico ou Batman Azrael, umas coisas, aquelas atrocidades dos anos 90, parecessem menos pior do que elas realmente eram. Uhum. Porque eu não lembro com tanta raiva do Superman elétrico, não, cara. Eu achei aquilo a coisa mais bizarra que eu já tinha lido. Mas enfim, até então a saga do clone veio um pouco antes e aquilo sim foi. Mas foi pior do que o Justiceiro Anjo ou não? Não, o Justiceiro Anjo é um outro patamar, cara. Apesar de que eu vou te falar, pra não dizer que foi a pior coisa, eu acho que tinha muita coisa no Heróis Renascem que era pior
do que o Justiceiro, mas agora eu não vou saber elencar. E enfim, Vingadores do Liefeld fácil, né? Nossa, sim, por exemplo. Mas enfim, eu não vou elencar, porque senão a gente vai sair do tópico do programa. Mas assim, acho que tá aí, velho. Uma coisa que eu espero um pouco de gibis de super-herói hoje também, e que acho que a gente perdeu por abstrato e por complicado que seja dizer uma coisa dessas, é um tempo de apreciação maior, sabe? Um contato maior com essas histórias. E você falou uma coisa assim que pra mim, eu até mencionei, mas eu reforço isso. Pra mim é paradoxal que hoje se leia tão pouco gibi, e a decisão que as editoras tomam em relação a isso é tentar se apegar ainda mais a esse restolho de público. Porque pra mim é estranho você pensar isso, cara. Porque assim, se você já não tem uma base, sabe, de 2 milhões de fãs mensais que vão encher a porra do seu saco toda vez que você fizer alguma bizarrice com um dos seus personagens, por que é que você não arrisca mais? Sabe, por que você não vai atrás de pegar esses personagens que, assim, quer queira, quer não, o cinema e as séries ajudaram a pelo menos popularizar a imagem deles? Por que você não vai atrás de fazer coisas realmente criativas com eles? Por que você não vai atrás de formar um público novo? Por que você não vai atrás, sabe, de oferecer coisas, de novo, de oferecer alguma coisa que seja um deslumbre para um público diferente? Pra que se apegar a esse, sabe, nerdolinha, reaça que quer porque quer que o Capitão América continue sendo o louro dos olhos azul? Entende? Pra mim é completamente contraditório. Mas aí a gente teria que fazer um episódio também falando o seguinte, cara, lembrando que assim, as propriedades mais novas que a gente falou aqui, claro que a gente falou de Astro City e tal, mas também já tem 30 anos, né? Seria legal a gente fazer uma pauta falando assim, tá, para personagens aí com mais de 60 anos nas costas, o que fazer para tornar esses personagens mais atrativos, para, sei lá, para renovar a indústria e tal. Eu sei que a gente não é pago para isso, né? Mas é um bom debate. Eu gosto. Sim. Com toda certeza. Eu lembro que uns 15 anos atrás perguntaram assim, se fosse fazer uma história do Batman, você vai fazer o quê? Não, 15 não. Acho que um pouco mais de 15. Eu peguei e falei na lata, falido, né? Deixa o Batman falido. Olha aí, roubaram minha ideia aí, né? Alguém escutou e... então. Mas fizeram mal, na minha opinião. Não era aquilo que eu estava esperando, né? Mas de qualquer forma, foi uma ideia que foi parar até no terceiro filme do Nolan, né, cara? Então, o que acontece? Seria uma situação inusitada para os anos 70 ou 80? Pra caralho. Mas a gente tá em 2025, né? Porra, é foda pensar. E assim, a gente tem que se colocar também nas botas de quem escreve, né? Tem todo esse problema no final das contas. Então, eu sei que não é super-herói, né? Mas falando em produção em massa de quadrinho assim, a gente tem os quadrinhos da Bonelli, né? Que não existe um quadrinho Bonelli ruim, mas também não sei se existe algum quadrinho Bonelli espetacular. Todos mantêm um nível de qualidade ali meio que constante, né? E aí, levando isso pro quadrinho de super-herói, vocês acham que teria como se manter uma qualidade constante também no quadrinho de super-herói, ou é impossível isso, tendo em vista o mercado, né, e tudo mais? Eu acho dificílimo, cara, porque você tem que se entregar um gibi todo mês, sabe? Ainda vai ter especial. Personagem, universo compartilhado, então, vai ter Mega Saga, o personagem vai aparecer lá também. Cara, eu sinceramente não vejo como. Cara, eu sou da linha de também é impossível. É impossível. Assim, você usou os exemplos da Bonelli. De fato, tem sim uma qualidade deles, mas também tem coisas piores do que as outras. Sim, tem. Você pode falar, não tem nenhum quadrinho Bonelli que seja o Justiceiro do Justiceiro Anjo, entendeu? Mas, assim, tem coisas que... E aí também depende muito do que você curte, né, cara? Porque, assim, o exemplo da Bonelli, embora eu achei legal que você levantou essa bola, cara, mas, assim,
falar de quadrinhos da Bonelli, eu sei que a primeira coisa que vem na cabeça de 90% das pessoas é o Tex e quadrinhos de cowboy, mas não é só isso, né, cara? Às vezes você pode ser um fã Bonelli de Martin Mystery, você pode ser um fã Bonelli de Dylan Dog, você pode ser um fã Bonelli de outras coisas. E que você não tem essa âncora de ter que trabalhar um mesmo gênero com os mesmos personagens de forma integrada todo santo mês. Então, assim, quando a gente fala de Bonelli, a gente está falando necessariamente de uma coisa que é mais ampla, mais abrangente do que as editoras de super-herói, o que fatalmente permite mais variação e por consequência qualidade. Eu acho que as editoras, essas grandes, Marvel e DC, mas aí também entra, né, tipo uma Valiant da vida, como elas usam o mesmo modelo que cria uma espécie de âncora criativa para os seus autores, é mais difícil você manter uma constância de qualidade. Eu não vejo como você ter... nunca houve, tá? Para não dizer que é saudosismo, nostalgia, nunca houve. E eu acho muito difícil haver uma constância de qualidade em editoras de super-herói pelo próprio modelo que elas adotam de... não só de publicação, mas de existência. E ainda que a gente não tá numa realidade de, por exemplo, superexposição de um mesmo personagem que tem 4 títulos mensais, né? Hoje, teoricamente, é bem mais tranquilo nesse sentido, né? Deveria ser, né? E tá aí uma coisa, tá? O que eu espero de gibis de super-herói? Também, outra resposta. Fala, menos quantidade, mais qualidade. Daí pronto, já mas isso é para toda a indústria cultural, né? No caso. Sim, mas já seria um grande passo. Não, de fato. Se a gente falar bons roteiros e bons desenhos, também só é genérico demais, né? Mas isso seria um grande passo. Mas acaba que é isso mesmo, né? Assim, sim. É genérico, mas é isso, né? Porque, na verdade, assim, o que acontece, eu pensei aqui agora, isso que a gente falou que é genérico deveria ser o básico, né? Sim. Porque se a editora me entregasse esse básico, aí eu poderia, dentro desse básico, peneirar para ver o que eu gosto mais, sabe? A questão é que nem esse básico é entregue, então a gente fica na situação que quando vem esse básico já tá acima da média, sabe? É a famosa barra baixa, né? Ah, sim, sim. Sim. E aí a gente fica com a outra pergunta, né, cara? Será que também não é saudosismo, também não é nostalgia, nem nada, mas... será que é possível reviver um momento para os quadrinhos de super-heróis como foi em 1986 e um pouco para frente? E eu acho que pro fã brasileiro também pode ter um outro problema em relação a isso, é que assim, além da qualidade, né, ser muito grande, havia uma peneira maior do que hoje em dia, né? Que hoje em dia sai tudo aqui, né? A gente também tem acesso a muita coisa lá de fora, né? Por meios que não precisam ser citados aqui, né? Ah, sim. Mas aí acaba também que... porque assim, tinha muita porcaria naquela época também, só que eu acho que a gente não chegou a ter contato com essas porcarias, né? Ou com uma ou outra, pelo menos, sabe? Sim. Assim como quando chegou também em 90, o Brasil ele foi mais inundado com porcaria do que com coisa de qualidade. Pela editora grande da época, no caso, que era Abril, né? Que eu quero dizer, sabe? A Globo também, que trouxe os primórdios da Image. Enquanto a Abril tava com o Spawn, o Savage Dragon e as tranqueiras lá do Youngblood e o Brigada, a Globo ela tava trazendo o que a Abril não quis, né? Então... incluindo o Sandman. Ah, é verdade, com o Sandman também. Mas infelizmente a gente não pode mais falar disso. Mas para responder a sua pergunta, cara, eu acho que tem assim, aí sim, nesse caso específico, é que você citou um ano, uma década, que tem um elemento, eu acho, geracional, né, cara? Que foi um pouco do que eu falei lá atrás, tipo, eu não espero que toda geração tenha sua invasão britânica, justamente porque aí é o inverso, é uma barra muito alta, né? E a gente sabe que uma barra excessivamente alta é o caminho certo para decepção. Mas é uma decepção autoimposta, né? Eu já acho que é injusto você esperar que todo autor seja o Neil... Olha, ia falar o Neil Gaiman. Todo autor seja o Alan Moore, todo autor seja o Grant Morrison, entendeu? Aí já é demais,
né? Mas assim, o que eu acho é que esses caras vieram ao mundo de um contexto em que eles estavam mais próximos de uma visão underground dos quadrinhos do que de uma visão industrial. Porque a gente está falando de caras que saíram de lá, da 2000 AD, daquelas antologias de ficção que eram bagunça, né, cara? Era aquele estilão quadrinho europeu quase underground, que é uma coisa que aquela hora que a gente tava falando daqueles selos Vertigo, Epic e Marvel, e você fala, mas era uma liberdade condicionada. Eu falo, sim, era, com certeza. É uma liberdade que tem que ser posta muito entre aspas. É um argumento que eu ia até usar, que eu acabei esquecendo, é que assim, você quer liberdade total, é só no underground, cara. É só naquele liberdade total, você vai encontrar naquele cara produzindo seu próprio zine e botando na impressora ele mesmo. Porque de resto... Tem mente raiz mesmo, né? Faz tudo sozinho ali. Porque de resto é tudo condicionado, cara. Tudo vai ter uma linha editorial. Mas você consegue ter um meio termo. E aí sim, talvez você possa argumentar que quando a gente fala de caras como esses caras da invasão britânica, a gente está falando de uns caras com um referencial intelectual pesadíssimo, né, cara? Diferente, assim, não é comum. E é aquela história, né, cara? Você vai entrar em qualquer escolinha de roteiro, qualquer escolinha de escrita, a primeira coisa que eles vão te falar é: você sabe como você vira um escritor melhor? Lendo. É isso. Assim, não sei se falta para os autores contemporâneos o tipo de escopo literário e referencial mais pesado, mais obscuro, mais denso que essa galera tinha. Entendeu? Tem gente que realmente se contenta com pouco, mas se for para reviver um momento como esse, acho que também precisa um pouco disso, né? Sair um pouco, não só falando dos roteiros, né? Mas falando, por exemplo, dessa coisa da arte. O que a gente se acostumou muito a ver com gibi de super-herói hoje? Esse pretenso hiperrealismo. Você precisaria sair um pouco disso, cara. Sair um pouco dessa visão tão restrita também do que é boa arte de super-heróis, entendeu? Não dá pra viver de Ivans Reis pro resto da vida, entendeu? Precisaria ser revisto. Então, assim, acho que essa liberdade que a gente debateu tanto, ela é muito condicional daquilo que eu falei que é o que eu quero ver nos quadrinhos, que é essa coisa do deslumbre, sabe? Que o deslumbre envolve muito disso, de ver algo que te surpreenda. E uma coisa, às vezes, pode compensar muito a outra. A gente falou tanto do Astro City. Cara, o Astro City, pra mim, é um exemplo maior, porque os desenhos do Brent Anderson, eles são legais, eles são ok, eles são corretinhos, mas eles não chegam nem perto do desbunde, do deslumbre que as narrativas provocam. Então, assim, você pode ter uma coisa sem a outra, você pode, sabe, ter... É multifatorial. Entendeu? O que eu quero dizer é, eu acho muito difícil que a gente veja um movimento como esse acontecer espontaneamente tão cedo, porque eu não vejo nem as condições da indústria, porque a gente também tem que entender isso, né, cara? Nos anos 80, a própria indústria de gibis de super-herói estava passando por um momento de revolução, e a gente estava vendo naquele momento a ascensão do autor de quadrinhos, né? Aquela coisa que foi um movimento deliberado, pensado, foi uma luta. Todo mundo que conhece a história dos quadrinhos sabe, do estadunidense sabe disso. Assim, aquilo ali foi o apogeu de uma luta dos autores por reconhecimento, não foi uma coisa que aconteceu espontaneamente. Então, assim, como é que a gente traz um cenário desses que propiciou tudo isso para hoje? Eu acho complicado, especialmente pensar em fazer isso de forma deliberada. Mas se a gente não falar em movimentos, falar tipo em uma obra que fure a bolha, que ganhe cobertura da imprensa, porque a gente está sempre falando que essa evidência dos quadrinhos via cinema e via seriados, ela é ilusória, porque, por exemplo, você não vê a CNN, por exemplo, discutindo quadrinhos, né? Mas nos anos 80 nós tivemos obras que foram parar em grandes veículos de mídia, né? Veículos entre inúmeras aspas sérios, e se dedicaram a falar, pô, isso aqui é bom por causa disso, disso e daquilo. Uma obra que... Falar pela qualidade, né? Não por algum choque qualquer, tipo a morte do Superman, por exemplo. Exato. Eu vi a notícia.
Exatamente. Mas falar pela qualidade da história em si. Exato, que é um negócio que a gente já comentou em outros episódios aqui, afeta o Brasil também. Cavaleiro das Trevas era pra ter saído em formatinho se não fosse a cobertura por grandes jornais, cara. Entendeu? Foi aí que caiu a ficha pra Abril publicar aquilo como... não como deveria na primeira vez, né, mas de uma forma mais decente do que eles planejavam inicialmente. Eu fico. Essa é mais uma pergunta que o JV tinha jogado, né? Se vai aparecer alguma coisa assim. Tanto no meio mais mainstream, né? E aí a gente falando de, sei lá, de Cavaleiro das Trevas ou de Watchmen no caso, ou no próprio, ou um impacto parecido, localizado, como do meio underground, como foi o Cérebros do Dave Sim, né? Que tá sem sorte de sair aqui também, porque o autor é um cuzão, mas também por conta de outros problemas que não vale a pena comentar aqui. Mas tem isso, cara. E assim, eu sei que essa pergunta vai ficar assim, sem resposta no final das contas, mas eu encontrei um canal falando que existe um sucessor de Watchmen na Image que saiu em 2023, cara, chamado 20th Century Man. Ainda não o conferi, mas pretendo logo, porque o cara meteu uma banca forte aí nessa afirmação, hein? Que eu vou me dar a permissão de duvidar até o momento em que ler. Não, eu também. Mas eu entendi o porquê ele fez a relação. Só não sei se as histórias realmente são comparáveis, né, cara? Mas existe a questão do contexto político e tal. Olha aí, mais uma história aí que alguém vai reclamar que tem muita política, né? Mas, enfim... Parece que é algo relacionado aos Estados Unidos e sua ingerência no Oriente Médio. Parece que é algo baseado nisso. Então, depois que eu ler, eu posso comentar. Por enquanto, não. Mas achei curioso que alguém tenha tido a ousadia de fazer essa comparação em tempos como esse. Sim. E assim, cara, nessa linha de argumentação, há que se considerar que se esse tipo de comparação é péssima e é sempre inadequada, né? Eu detesto quando as pessoas viram e falam, isso aqui é um novo alguma coisa, porque pra mim é sempre o primeiro passo para você se decepcionar, mas enfim. De toda forma, o que eu quero dizer é, se um novo Watchmen, falando assim, em escala de qualidade e relevância para a história dos quadrinhos, surgisse hoje, provavelmente ia ser um bagulho que ia passar debaixo do radar. Assim, eu acho que é lícito a gente se dar o benefício da dúvida de acreditar que seja muito difícil, mas é igualmente lícito você imaginar que não é uma coisa que provavelmente ia pipocar na cara das pessoas e falar, veja, novo Watchmen! Não é algo que ia atingir as pessoas dessa forma. A gente tá falando essa coisa, né, cara? Teve um Watchmen nacional aí. Dos tokusatsu, né? Eu já tava pronto pra bater boca falando, que absurdo que você tá dizendo. Porque assim, cara, enquanto vocês estavam falando essa coisa da inovação, né, e às vezes de como isso chega ao público, eu tava pensando no exemplo de Corpo Fechado, cara. Que assim, foi uma das coisas mais inovadoras e interessantes que apareceram na história do gênero de super-heróis na época em que saiu. Que foi um bagulho que passou completamente debaixo do radar das pessoas. Ninguém entendeu aquele filme. Na verdade, muita gente não entende esse filme até hoje. É porque foi ofuscado pela obra-prima chamada Vidro, né? Meu Deus do céu, tô só apanhando, né? Antes de Vidro acontecer, entendeu? Mesmo naquela época, é um bagulho que passa debaixo do radar das pessoas, porque às vezes tem muito isso, né, cara? Às vezes se você tem uma obra que é revolucionária, você não percebe isso de início. Sei lá, assim, ainda no plano da especulação, vai que a gente pega esse tal desse gibi agora, e esse aí que o Daniel falou agora, e a nossa primeira leitura dele é, nossa, que bosta, que bagulho tranqueira. E aí você imagina que, relendo essa bagaça, daqui 20 anos a gente vai se debruçar e falar, caralho, eu não percebi isso na época. Esse é o tipo de coisa que acontece com algumas obras de arte. Acontece. Sim. E tem assim, mais também, né? Só por ser o novo Watchmen, sabe? Tu já joga a régua lá pra cima, né?
Então tem aquela diferença do impacto de você pegar pra ler de repente, você, caramba, isso é muito bom, né? Uhum. Ou alguém falar, pô, aqui, ó, esse aqui é o novo ótimo, lê aí. Aí tu fala, pô, isso aqui não tá nem perto, né? Se eu fosse divulgar alguma coisa dessas pra alguém, a última coisa que eu faria seria usar um exemplo desse, mas enfim. Que agora Por que tá cima feito. ótima, né? Pois é. No Acho que Herói tá. Renais, isso é melhor. Bom, a gente chegou até aqui, obviamente que não existem respostas objetivas, né? Quer dizer, até existem, né? Mas elas se ramificam por caminhos que abrem mais possibilidades ainda. Então a gente espera ter saciado quem ouviu esse programa até o fim, mas se você tem alguma coisa para complementar ou tem alguma discordância, seja lá o que for, escreve aí para podcast@formiguaelétrica.com.br ou comenta aí no Spotify, no seu agregador de podcasts. Se está vendo pelo YouTube, o comentário aí direto no canal. Fica à vontade para falar o que você achou desse papo, tá? Contribui aí com a gente. Repetindo também aqueles mesmos recadinhos do começo. Dá um seguir aí se você curtiu, se você ainda não é seguidor ou seguidora do nosso podcast e curtiu, faz isso aí no Spotify ou se inscreve no canal se você está vendo pelo YouTube. Segue a gente no Instagram, @formiga.elétrica, no Facebook, no X, no Blue Sky. Fica à vontade, fica de olho aí no conteúdo do Formiga, que sempre tem coisa legal. E é isso, né? Mais um episódio terminado. A gente se despede aqui. Daniel Fontana, Rafael Ranieri. Aquele abraço super-heróico. Agradecendo também, não só pela sugestão da pauta também, mas pela participação aí sempre bacana. JV Teixeira, aproveita e deixa seus contatos aí, senhor autor JV Teixeira. Opa, sim, eu tenho alguns livrinhos e contos publicados aí, né? Quem tiver interesse pode procurar lá na Amazon por JV Teixeira ou me procura lá no Instagram que a gente troca uma ideia, né? Autor JV Teixeira. E eu queria finalizar, que se fosse possível, indicando alguns quadrinhos bons. Posso? Só 3 só. Opa, assim, vai recente. lá. Justiceiro. Não, então, eu quero deixar aí indicado o Quarteto Fantástico do Ryan North, né, que tá saindo agora. Tem uma pegada bem ficção científica, tipo Além da Imaginação, Star Trek, assim, que cada episódio é um caso bizarro, meio diferente que eles resolvendo, sabe? É bem legal. Né? Tem o Immortal Hulk também, que acabou tem pouco tempo aí, que é interessante. E o Asa Noturna do Tom Taylor com o Bruno Redondo, principalmente por conta da arte. Tem uma arte assim que é bem inventiva, assim, sabe? Em vários capítulos, né? Tipo, tem edição que é toda em primeira pessoa, edição que é um plano de sequência do começo ao fim, sabe? Então é interessante. Esse eu conferi, é realmente bom, cara. É bacana mesmo. O legal é que a gente passa 2 horas descascando o gibi de super-herói e o cara termina. Então, deixa eu te recomendar esse monte de coisa boa aqui pra vocês. Pô, mas eu indiquei 3. Quantos que saem aí por mês? Né? É verdade. Bom, então é isso. Falou! Falou!